senhor Sérgio Mendonça, da ministra de Estado da Saúde, senhora Nízia Trindade, do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Márcio Macedo, do representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, o secretário executivo, senhor Gustavo Guimarães, representando o Ministério de Estado do Trabalho e Emprego, o secretário executivo, senhor Francisco Macena. Convido também o senhor Rudinei Marques, representante do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, o FONACAT, o senhor Sérgio Ronaldo, representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, a senhora Helenira Vilela, representante da Intersindical Central, e o senhor Flauzino Antunes, representante de entidades de servidores. Senhoras e senhores, peço que todos se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Pedimos desculpas, estamos com alguns ajustes, mas já teremos a execução do nosso hino. Levando em consideração o que o nosso amigo disse da reconstrução, bom, nós vamos então já partir para a constituição dessa solenidade, pois houve infelizmente um problema técnico. Bom, estão pedindo uma capela, se os senhores quiserem, se sintam à vontade. Em teu seio, ó liberdade.
Obrigada a todas as autoridades e todos os presentes pela belíssima capela. Esta solenidade se refere à assinatura do termo de acordo entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores públicos federais relativo à negociação do ano de 2023. Agradecemos a presença das secretárias e secretários dos ministérios das pastas que compõem a mesa. E também agradeço a presença do secretário de Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação, professor Getúlio Marques. Neste momento, convido o secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, senhor Sérgio Mendonça, para abrir as falas. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar minha cara ministra Esther Dweck, ministra de Estado da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, a senhora ministra Nízia Trindade Lima, ministra de Estado da Saúde, o senhor ministro Márcio Macedo, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o meu caro amigo Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, e o meu também caro amigo Francisco Macena, secretário executivo do Ministério do Trabalho e do Emprego. Agradeço a presença de todos. Queria cumprimentar os dirigentes aqui presentes, a Elenira, o Rudinei, o Sérgio e o Frazão. E também cumprimentar vocês todos e agradecer a presença. A intenção aqui é muito rápida, situar o que nós estamos fazendo. Depois de um processo do lançamento, no dia 7 de fevereiro, da Mesa Nacional de Negociação Permanente, da reabertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que funcionou entre 2003 e 2016 e depois foi interrompida nos governos do Temer e governo Bolsonaro. O presidente Lula determinou e a ministra Esther coordena e nos dá orientação para que a gente reabrisse a mesa. E nós conseguimos, com as entidades representativas dos servidores públicos federais, em 3 rodadas de negociação, chegar a esse acordo, que é o acordo, como todo acordo, os dirigentes que estão aqui sabem, é o acordo possível. Né? Ninguém sai de um acordo 100% feliz, nem um lado e nem o outro. Então foi possível, diante da disponibilidade orçamentária, que já havia sido feita a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária, no final de 2022, houve evidentemente uma discussão com o governo de transição, mas foi o limite de 11,2 bilhões que foi utilizado dentro das possibilidades desse acordo. E o acordo, então, caminhou na direção de um reajuste linear de 9% a partir de maio e também da elevação do benefício do auxílio alimentação de R$ 458 para R$ 658, que tem um efeito positivo, especialmente para os servidores ativos que recebem menos, que têm as remunerações menores. E um conjunto de outros itens que não são remuneratórios, que estão no termo de acordo que nós vamos assinar na sequência. Então, acho que foi um acordo razoável, bom, eu diria, claro, do nosso ponto de vista, dentro das nossas limitações. E nós tratamos essa rodada depois de um longo período em que a mesa ficou fechada, né? Então, essa retomada da mesa nós tratamos com todas as entidades representativas, que hoje representam os servidores públicos federais. Então, nós tivemos uma dificuldade, vocês sabem bem, nós estamos aqui com mais de 150 pessoas, 200 pessoas nesse auditório, todos representam entidades dos servidores, evidentemente que é uma mesa, digamos, de negociação muito particular, né? Muito particular, porque ela excepcionalmente teve que ter essa conformação e é compreensível depois desse longo período
de diálogo, de ausência da democratização das relações de trabalho no serviço público. Então, eu quero só fazer essa introdução, agradecer a todos, eu sei que vocês todos se empenharam, os dirigentes que estão aqui à mesa que representam esse conjunto de servidores, e agora, evidentemente, vamos continuar o diálogo e esse processo de debate nas futuras negociações para os anos vindouros, de 2024 a 2026. Então, muito obrigado a todos, e essas eram as palavras iniciais. Obrigado. Muito obrigada ao secretário. Ouviremos neste momento, para uma fala de até 3 minutos, o senhor Rudinei Marques, representante do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, o FONACAT. Bom dia, ministra Esther Dweck. Prazer estar aqui novamente. Bom dia, ministra Nízia Trindade. O Ministério da Saúde é um daqueles que mais conta com os servidores do país, e é muito importante para nós tê-lo aqui conosco. Ministro Márcio Macedo, bom dia. Ministro secretário Gustavo Guimarães, secretário Francisco Macena, secretário Sérgio Mendonça, que desejar aqui com o nosso agradecimento pela condução exemplar desse processo sério, mais efetivo de negociações. Sinceramente, nossos parabéns ficam registrados aqui, porque a condução foi realmente irretocável. Cumprimentar também os parceiros de luta, aí, Flauzino, Sérgio, Ronaldo e Helenira. Senhoras e senhores, pouca coisa a dizer, né? Assim, em primeiro lugar, que esse processo de negociação salarial, ele marca, né, mais do que a negociação mais célere da história do Serviço Público Federal, né? Ele marca a retomada do diálogo com o Serviço Público brasileiro, a retomada da civilidade nas relações de trabalho, né? A retomada do diálogo e do respeito, né, com os 12 milhões de servidores públicos brasileiros, ativos, aposentados e os pensionistas. E por isso também nós temos que registrar os nossos agradecimentos, porque depois de tantos anos de ataques, nós falávamos há pouco, né, Sérgio, que nesses últimos 4 anos a gente chegava nas cerimônias e tinha uma resistência imensa em cantar o hino nacional, porque a gente não se sentia muito bem nos ambientes oficiais, né? E agora vejam o que aconteceu aqui nesse momento, né? Nós cantamos a capela, né? Fizemos espontaneamente, né, esse exercício de amor à pátria, e isso é muito importante, né? Então isso é um pouco da tônica do que foi esse processo de negociação. Quero cumprimentar, estou vendo ali, Dina, Borges, toda a equipe, Mary. A gente fez algo extraordinário, pode não parecer, mas nós fizemos algo extraordinário. Nós reconfiguramos as relações de trabalho em 1 mês e meio, né? E mais do que isso, né? Retomamos, né, a confiança, a presunção de boa-fé no diálogo com o governo federal, e isso é super importante, Então, eu queria deixar isso registrado, quero deixar também registrado nosso agradecimento. Nós sabemos que o governo fez um esforço fiscal tremendo, tá, nessa situação, essa crise que nós atravessamos, né, encontrar recursos orçamentários aí para, se não recompor totalmente as perdas inflacionárias dos últimos anos, ao menos parcialmente, e sinalizar, né, que o governo acredita, precisa, confia e quer o servidor público do seu lado, é muito importante, Então, ficam aqui também os nossos agradecimentos e o reconhecimento por esse esforço, né, imenso que o governo federal fez em recompor, ao menos parcialmente, as perdas inflacionárias. E por fim, eu quero
deixar aqui um apelo aí, mais uma vez, ao Ministério Externo. A gente sabe que os extremismos, eles estão só começando no Brasil e no mundo. A gente sabe que esse processo de fake news, ele vai se estender ainda por décadas. E nós temos, então, imediatamente que nos preocuparmos com o fortalecimento da organização sindical. Porque, repito o que falei aqui no dia 7 de fevereiro, os sindicatos, as associações de classe são vocacionadas para defender a democracia. Então, isso é um assunto que não pode ser protelado. Nós precisamos imediatamente, com a reabertura das mesas de negociação, pensarmos em maneiras efetivas de fortalecermos a organização sindical. Eu já disse e repito, com o RPC nós vamos perder de 2/3 a 3/4 da nossa arrecadação. Tá? Então nós precisamos pensar de formas de financiar as entidades de classe. Né? Pode ser alguma coisa em termos de taxa de negociação salarial, mas assim, a forma tradicional não vai mais dar conta. E aí nós olhamos nos últimos 4 anos e vemos que foram as entidades de classe do serviço público que impediram a destruição do Estado. Se nós não tivermos mais esse grupo, né, aguerrido aí na linha de frente, né, o que seria do Estado brasileiro? Então, precisamos pensar também na liberação com ônus para a administração, como é praticado na maioria dos estados brasileiros e nas grandes empresas. As grandes empresas colocam lá nas suas convenções de trabalho, né, as convenções de negociação, a liberação com ônus para a empresa. Banco do Brasil, Caixa Federal, por que não pode ser assim na administração pública federal? Né? Repito, a maioria dos estados já trabalha dessa maneira hoje. Então, fica aqui um apelo assim, desesperado. Nós não podemos perder tempo, porque são os sindicatos, as associações de classe, a organização dos trabalhadores, que vão juntos segurar a democracia brasileira. Muito obrigado e parabéns a todos. Neste momento, convido o senhor Sérgio Ronaldo, representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF. Bom dia a todas e todos. Queria convidar a nossa companheira Rivânia para que aqui comigo, coletivamente, pudéssemos fazer a fala em nome do FONASEF. E aí vou dar a preferência dela falar primeiro, por favor. Então, bom dia a todos, todas e todes. Gostaria de saudar a quem está presente nesse auditório, representando servidores públicos e servidoras do nosso país, a quem nos acompanha também pelas redes sociais, saudar todo esse público em nome da ministra Esther Dweck, que tem conduzido aí o Ministério da Gestão e Inovação. Saudar também o secretário Sérgio Mendonça, responsável pelas negociações com o conjunto dos servidores públicos federais. Ressaltar que esse momento, para nós, em nome do FONASEF, eu sou presidenta do ANDE, Sindicato Nacional, Rivânia Moura, falo aqui em nome do FONASEF, juntamente com o Sérgio Ronaldo, para destacar que esse momento, para o conjunto de servidores públicos no Brasil, é um momento muito importante. Esse momento do acordo salarial, desse reconhecimento, que a gente tem dito desde o momento que iniciamos a campanha salarial, em 2021 ainda, saindo aí da vitória da PEC 32, pelo menos do não andamento da PEC 32, do Congresso Nacional, nós iniciamos a campanha salarial por entender que valorizar o serviço público também passa por valorizar as servidoras e servidores. Por isso, esse momento significa muito mais do que o fechamento de um acordo emergencial, porque significa a retomada do diálogo com os servidores públicos e significa também, um processo em curso aí que tem nos unificado em torno do FONASEF. Então, esse reajuste linear emergencial de 9% é um momento importante porque a gente vinha de um processo de desvalorização, de não diálogo, de
mesas setoriais, para que a gente possa tratar das questões específicas de cada categoria do serviço público, que eu já disse, vão para além do emergencial reajuste importante que nós tivemos nesse momento. É importante também, além das revogações que já foram destacadas nesse acordo, voltar para a mesa nacional de negociação as revogações de todos os decretos, instruções normativas e portaria que trouxeram prejuízos para as servidoras e para os servidores. Então, em nome do FONASEF, nós reconhecemos e agradecemos esse momento, é importante de conquista, mas esperamos que esse processo ele se intensifique, ele continue com valorização das servidoras e servidores, porque é isso que faz com que o Estado brasileiro possa ser importante para o seu povo. Obrigada. Só rapidinho, já utilizar aqui só 30 segundos, já que a Rivânia falou com muita propriedade, em nome do FONASEF, só assim, enfatizar a importância desse momento, às ministras, aos secretários, e evidentemente fazer aqui um chamamento aos ministros e secretários que aqui estão. O novo marco fiscal não pode ser o trilhão das políticas públicas. Não pode ser o tigrão para perseguir trabalhador. Essa etapa a gente acha que passamos ela com o enviamento da emenda constitucional 95 para a lata do lixo. Acho que as políticas públicas, os servidores e os serviços públicos têm que ser observados com um novo olhar. Muito obrigado e vamos em frente. União e reconstrução. Gostaria de pedir a compreensão de todos para o nosso tempo de até 3 minutos de fala. Agora eu gostaria de convidar a senhora Elenira Vilela, representante da Intersindical Central. Bom dia, ministro Steinbeck. Em seu nome, cumprimento também a ministra Anise, o ministro Márcio Macedo e todos os representantes do governo. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes e já representada pelos meus companheiros que estão aqui na mesa, mas eu vou cumprimentar a Michele Alves, presidenta da ASFOC, em nome de todas as entidades sindicais e representantes dos trabalhadores aqui. Queria começar essa conversa lembrando de uma pessoa que a gente perdeu, que é o Bruno Pereira, que foi um servidor público, que tentando cumprir a sua função pública, teve uma vida ceifada, e eu acho que o Bruno é um símbolo do que estamos superando nesse momento, mas a gente precisa lembrar dos que não estão aqui. E, infelizmente, muitos não estão aqui. Bruno presente, hoje e sempre. E queria mencionar o meu secretário, Getúlio Marques, que está aqui. Eu sou Elenira Vilela, sou professora de matemática há 28 anos, sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, sou coordenadora geral nacional do SINASEF e sou da direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Me sinto muito uma central muito jovem, que recentemente elegeu a primeira mulher secretária-geral, o cargo mais importante de uma central sindical da história do Brasil. Para lembrar a Nilza Pereira, uma operária que agora é a nossa secretária-geral. Eu queria também começar lembrando que a gente deseja todas as melhoras ao presidente Lula, que infelizmente está acometido aí de uma pneumonia, mas a gente sabe que mais uma vez ele vai superar isso, e dizer que nesse processo de união e reconstrução do nosso país, que é a proposta desse governo, pela qual nós, servidores e servidoras públicas, batalhamos muito para que a reconstrução não fosse mais difícil do que é, porque nós tivemos que segurar uma reforma administrativa feita pelo Paulo Guedes de maneira ilegal e inconstitucional, impedindo a recontratação de servidores, a ampliação do quadro de atendimento dos servidores que atendem às demandas da população, como foi a redução em quase 50 mil servidores que foi perpetrado por esse governo de destruição. E a gente quer contribuir com essa união e a gente sabe que esse é um passo muito importante. A gente, como disse o Sérgio, não está exatamente feliz porque a gente não queria
dona Lindu, cada um e cada uma de nós, cada mulher negra, cada homem que está trabalhando na base dessa sociedade, precisa ser ouvido como classe trabalhadora. O mercado sabe ganhar dinheiro, nós sabemos cuidar do povo e a gente precisa ser ouvido. Nós produzimos tudo que o Brasil produz e é por isso que a gente quer sim discutir marco fiscal, plano plurianual, a gente quer discutir lei de diretriz, até porque a gente não pode aceitar que a gente tenha limitações na execução desse serviço, nas condições de vida e de trabalho, para satisfazer o lucro de meia dúzia de bilionários que só sabem saquear o nosso país. E eu queria terminar falando que a gente está assinando esse acordo ainda no mês das mulheres e reforçar: a maioria do serviço público no nosso país é feito por mulheres. E política de equidade de gênero é reajustar de maneira diferente as categorias que são majoritariamente de mulheres, porque na divisão da massa salarial nós ficamos com a menor parte, inclusive nesse reajuste linear como ele sai. E a gente defende e entende que o governo Lula tem compromisso, que a ministra Esther Dweck tem compromisso com a política de equidade, e isso vai passar pela instalação das mesas setoriais de recuperação, como falou a minha companheira Rivânia Moura. Então é isso, a Intersindical Central da Classe Trabalhadora e todas as centrais que eu estou representando nesse momento, a gente quer que a classe trabalhadora seja ouvida para a construção de cada política de união e reconstrução desse país, e é sempre na luta, e a gente tem apoiado nesse momento a luta do governo para a redução da taxa de juros, que é o cúmulo do absurdo a gente ter uma pessoa que devia ser um servidor público trabalhando para enriquecer meia dúzia de ricos e prejudicando o nosso país. Então, sim, nós estamos na campanha do Fórum Roberto Campos Neto, e a gente está na luta pela redução das taxas de juros, e a gente vai estar na luta por tudo que é importante para a classe trabalhadora. Muito abraço. Neste momento, convido então o senhor Flauzino Antunes, representando entidades de servidores nessa solenidade. Bom dia a todas e todos. Eu queria chamar primeiramente o Thiago. Cadê o Thiago? Que a gente combinou de dividir o tempo aqui. Primeiro, saudar a ministra Esther Dweck, o ministro Márcio Macedo, o Sérgio, nossos companheiros de luta, a Irenira, a Rudinei, Sérgio Ronaldo, a ministra da Saúde. E é importante que a gente represente aqui várias profissões, categorias, né, economistas, contadores, administradores, engenheiros do Executivo Federal, que a gente agradece a esse gesto do presidente Lula de ser democrático e chamar todas as entidades representativas do Serviço Público Federal para fazer um amplo debate para esse aumento emergencial de 9%. Eu acho que é um símbolo da volta da democracia. Então, é um símbolo de que a gente está no caminho certo, que as eleições deram um amplo respaldo para a gente retomar o país, reconstruir e fazer o país ser democrático. Então, esse é um grande passo que a gente deu. Temos muito para avançar. Temos as mesas setoriais. Temos a abertura para 2024. E faço um reforço às que me antecederam do austericídio fiscal, que mata o nosso povo, que mata os trabalhadores, que matam todos o povo brasileiro por causa de uma regra fiscal que é um tiro no pé. Né? Então, as políticas públicas não avançam, os servidores não são valorizados. A gente viu que com isso houve um enfraquecimento da saúde e as mortes pela Covid por causa que tinha que ter uma regra fiscal. O Brasil não precisa desse engessamento, e nem os trabalhadores. Então a gente precisa reduzir a taxa de juros, a gente precisa ter de volta o Banco Central para o povo brasileiro, para que a gente faça um modelo econômico que a gente votou nas urnas do ano passado. Porque é um modelo de desenvolvimento inclusivo e social. É um que busque que todos nós cresçamos, não só o setor financeiro.
Então, esse é um recado que a gente tem que dar para que a gente avance. Então, nós estamos ainda buscando esse avanço, mas a gente tem que tirar essa amarra que nos prende, que é os juros que vai para a banqueira. Nós temos essa disputa junto com a sociedade brasileira, porque nós somos a correia social das políticas públicas que chegam no nosso povo. Então, a gente precisa caminhar junto. Esse é esse recado. Vou dar um espaço aqui para o Tiago, se deixar eu falo mais do que devido, e agradecer a todos e todas aqui. Vamos juntos, que a nossa unidade só nos faz maiores. A gente venceu a PEC 32, vencemos o fascismo e vamos continuar vencendo. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradeço aqui a Deus por essa oportunidade. Que a paz de Cristo esteja sobre todos os ministros, secretários da mesa, sobre todos os colegas. Reforçando aqui o que a professora Elmira falou, ainda estamos no mês da mulher, e é bonito, é lindo, é satisfatório ver tanto nessa mesa mulheres como no auditório mulheres. Mulheres aí que estão representando as mulheres brasileiras, né, que são providas dos serviços públicos. Pessoal, união e reconstrução. Eu brinco muito com a minha equipe que eu trabalho com fatos. Então, isso aqui é um fato. E é uma bênção, pessoal. É uma vitória, certo? Uma vitória nossa, uma vitória do governo, uma vitória de quem estava na mesa de negociação dos dois lados. Parabenizar aí o Sérgio, até porque com ele esses dias, ele mantém a todo momento a pressão 12/8. É impressionante essa propriedade dele, certo? E um apelo que eu queria trazer também, pessoal, reforçando aqui a fala de alguns colegas, é o início das mesas setoriais. E, inclusive, ainda, se possível, secretário Sérgio, ainda nesse semestre. Eu trago aqui como exemplo, né, uma carreira específica, que é a que eu represento, de analistas em tecnologia da informação, que são os ATIs, que hoje está na gestão da ministra Esther, e eu acho lindo esse nome Esther, até porque é o nome da minha filha, ministra. E a ministra, juntamente com o seu time, ela herdou uma carreira super importante para o Estado, né? Hoje nós somos protagonistas na transformação digital do Estado. Hoje estamos aí em todos os ministérios e em mais de 200 órgãos do Executivo Federal. No entanto, ela herdou um grande desafio, que inclusive está no relatório de transição, que é uma grande ameaça para o Estado, a falta de profissionais de tecnologia. Então, hoje, essa carreira ela tem 850 profissionais e nós temos pouco mais de 400 para atuar em mais de 250 órgãos. E, pessoal, é humanamente impossível isso dar certo. Tanto que ontem a gente viu aí em alguns jornais um dos ministérios mais importantes do país, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, sendo atacado por ratos. Todo mundo sabe que lá a gente tem uma das principais políticas públicas do nosso governo, que é o Bolsa Família. Já fomos atacados aí ano passado, todo mundo lembra aí que o ConectSUS ficou fora aí por vários dias, quase meses. Então, assim, é importante essa mesa setorial, ministro Esther, para que a gente trate essas questões específicas, de carreiras específicas. Então, assim, contamos com isso, Sérgio. Ainda esse semestre é importante, é sensato, é prudente, temos que investir em tecnologia, não temos como sustentar as 89% dos nossos serviços que hoje são prestados de forma digital sem pessoas. A tecnologia ela é formada por sistemas, é formada por equipamentos e também é formada por pessoas. A gente não tem como avançar. E hoje a nossa carreira, Sérgio, infelizmente nem concurso pode ter, porque nós estamos em um limbo jurídico. Então a gente tem que reestruturar esse cargo para só assim abrir concurso. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Deus abençoe cada um de vocês e é uma vitória nossa. Obrigado. Dando prosseguimento às falas, ouviremos neste momento o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Márcio Macedo, que em seguida terá de se ausentar por compromisso na agenda. Bom dia, todas as companheiras, todos os companheiros,
servidores e servidoras públicas do Brasil. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, pela TV Brasil. Quero cumprimentar a ministra Esther, querida colega de trabalho, cumprimentar também a ministra Nízia, outra queridíssima colega. Quero abraçar Sérgio Mendonça, Gustavo Guimarães, Francisco Macena, nosso Chico Macena. Leve meus cumprimentos ao ministro Marinho. Deixa eu botar o outro aqui, que o tempo é um canário, né? Quero abraçar Rudinei, Sérgio, Ronaldo e Rivânia, representando aqui o FUNASEF. Cumprimentar Flauzino e Tiago. Cumprimentar a minha querida contemporânea, embora muito mais jovem do que eu, Helenira, minha contemporânea no movimento estudantil, e abraçar todas as centrais sindicais. Quero cumprimentar também o professor Getúlio, que é o secretário de Educação Profissional do Ministério da Educação. Abraçar a todos e a todas. O presidente Lula, quando assumiu o seu primeiro mandato, disse que nunca se duvidassem da capacidade da classe trabalhadora. E hoje aqui eu acrescentaria mais uma outra coisa, que em virtude do erro da tecnologia que não permitiu que a gente cantasse o hino nacional, que nunca se duvidasse da criatividade também da classe trabalhadora, que além disso ainda faz aqui uma inovação, divide o tempo, que na prática fica o dobro do tempo para falar da solenidade. Então, nunca duvide da capacidade e da criatividade da classe trabalhadora. Eu quero dizer a vocês da minha alegria de estar aqui com vocês. Hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, na prática se reabre a negociação e o diálogo com os servidores públicos do nosso país. Eu também sou servidor público, sou servidor do meu Estado, de onde voltarei algum dia para exercer as minhas funções, quando terminar a minha missão por aqui. Então eu sei, e vivo isso também no meu dia a dia, que não se constrói uma nação justa, solidária, soberana, sem um serviço público valorizado e eficiente. Esse é o sentimento do nosso governo, de valorização dos companheiros que servem ao público, como nós. O presidente Lula é o primeiro servidor, a carteira de trabalho número 1, é o primeiro servidor público do nosso país, com a carteira de trabalho outorgada pelas urnas e pela vontade soberana do povo. E todos nós temos que ter esse sentimento de servir ao público. Como disse aqui a Rivânia, nós temos a missão de fazer com que as políticas públicas possam chegar ao conjunto da população, ao conjunto da sociedade, e em meio ao conjunto da sociedade, a prioridade daqueles que mais precisam da mão amiga do Estado. Então eu queria dizer da minha alegria de estar aqui testemunhando a retomada do diálogo, numa mesa de negociação que é permanente. Então eu quero aqui parabenizar a maturidade das entidades representativas dos servidores, a maturidade do governo liderado neste tema pela ministra Esther, estabelecer um diálogo sincero, transparente, do que é possível ser feito nesse momento. Porque tem um déficit muito gigantesco, tanto de participação, quanto de exercício da democracia e de valorização objetiva dos servidores públicos. Então
Todos nós sabemos disso. São 6 anos de ausência completa de diálogo e de negociação. O último acordo feito foi em 2016 pela presidenta Dilma, que eles inventaram a pedalada fiscal para arrancá-la do poder, e depois agora o próprio Congresso a inocentou e reconheceu que cometeram um erro político e um erro técnico, um erro histórico. Então, depois de 2016, é o primeiro acordo feito entre o governo e os servidores públicos. Isso é uma demonstração de um novo tempo, de um novo momento, que vai exigir de nós muita responsabilidade, muita paciência do diálogo, para que a gente possa cumprir a nossa missão de reconstruir o nosso país com união. Então, eu quero aqui hoje celebrar esse momento como um momento de início de uma relação, como sempre foi entre nós, o projeto liderado pelo presidente Lula, os servidores públicos, os trabalhadores, porque é de onde nós viemos, é o que nós fazemos, e que é fundamental que essa relação seja assim, transparente, objetiva, sincera, companheira, para que a gente possa fazer o nosso país avançar. Então, está de parabéns os servidores públicos nesse dia de hoje, está de parabéns as entidades que representam o conjunto dos servidores públicos e o governo liderado neste tema pela ministra Esther, que faz esse acordo de forma muito tranquila, transparente, um debate acalorado como tem que ser. E aqui nós temos uma experiência muito ruim do Brasil, que foi o silêncio dos cemitérios na ditadura militar e o silêncio de participação nos últimos 6 anos. Então, o debate tem que ser feito, as reivindicações têm que ser feitas, as questões têm que serem colocadas na mesa, mas sabendo da responsabilidade de cada um de nós para que o nosso país possa avançar, possa fazer justiça social, possa ser retirado do mapa da fome e da miséria, possa ser desenvolvido, gerar emprego, gerar renda, fortalecer os serviços públicos para que o nosso país tenha o bem-estar do nosso povo. Então, muito obrigado, parabéns e sucesso para todos nós nesse momento. Eu vou pedir desculpa a sair, que eu estou com um evento lá no Palácio, nós estamos fazendo uma capacitação a semana inteira do sistema de participação popular recém-criado pelo presidente Lula. Então, estamos com todos os assessores de participação popular dos ministérios dialogando essa política transversal de participação para que as impressões digitais do povo estejam no conjunto das políticas públicas produzidas pelo governo do presidente Lula. E vamos agora assinalar também o retorno um grupo de trabalho para concluir no sentido de retornar à Comissão de Agroecologia do nosso país, que é fundamental para que tenha uma alimentação saudável e que tenha uma participação do conjunto da sociedade na produção de alimentos do Brasil. Então, muito obrigado a todos, um beijo no coração. Está bem, viu? Vamos ver isso. O presidente está bem. Foi um início de pneumonia que está sendo tratado. Ele exagera, né? Porque não é brincadeira. Eu estou cansado, que tenho um pouco menos de idade que ele, mas eu acompanhei ele na agenda, eu, a ministra Lísia, a ministra Esther. Quando nós saímos na quarta para Paraíba, chegamos lá, pegou um helicóptero, fui para o interior, num sol escaldante, fez a inauguração lá da eólica, voltamos para Recife, teve uma solenidade, foi almoçar já 2 horas, e depois teve uma solenidade curtinha, assim, de quase 6 horas de relógio, um monte de gente falando. Aí chegamos no Rio 11 da noite, no outro dia de manhã cedo, pegou, debaixo de chuva, tomamos chuva, pegou um helicóptero, foi lá ver o submarino, a manhã inteira no sol escaldante, aí volta, vai no museu, com poeira, com tudo, e à noite na cultura. Eu não dormi no avião para não dar ousadia, né? Que eu estava morto, mas... Então, tem que ter um pouco de cuidado para não... Porque é em baixa imunidade, né?
mas está bem, graças a Deus, está tudo jóia, viu? Um abraço a todos. Ouviremos neste momento a senhora Nízia Trindade Lima, ministra da Saúde. Viva o SUS, viva nosso presidente Lula, que bom saber que ele está bem, desse relato do querido ministro Márcio Macedo. Hoje é um dia muito especial para as entidades do serviço público e para cada servidor, cada servidora. Né? Então, estou acompanhando esse ato, cada fala, né, de cada companheira, de cada companheiro, com muita emoção. E eu queria, ministra Esther Dweck, parabenizá-la por essa condução, também ao secretário Sérgio Mendonça. É um dia, de fato, histórico, porque ele marca não só o resultado de uma negociação que, no contexto de tantas dificuldades na retomada e na reconstrução do nosso país, aponta, né, para um futuro melhor para nós, trabalhadores e trabalhadoras, mas também pela reabertura da mesa de negociação que aconteceu no dia 7 de fevereiro. Naquela ocasião não pude estar presente porque estava representando o governo brasileiro na Organização Pan-Americana de Saúde e fico muito feliz, Esther, de poder estar aqui hoje. Quero cumprimentar também ao secretário Sérgio Mendonça pela condução desse processo, o secretário de Gestão do Ministério, ao secretário executivo do Ministério de Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, a Francisco Macena, secretário representando aqui o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, e de uma maneira muito especial aos representantes das entidades dos trabalhadores, servidores públicos federais, ao Rudinei Marques, que representa aqui o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, ao Sérgio Ronaldo, representante do Fórum de Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, ao Flauzino Antunes e a Helenira Vilela, da Intersindical Central. Como o tempo foi dobrado, né, como disse o nosso querido Márcio, eu me perdi nos nomes daqueles que falaram em conjunto, mas quero agradecer a todos e reforçar a importância desse momento. Também quero fazer uma saudação especial ao sindicato que me representa, porque sou servidora pública federal há 36 anos, nas pessoas da Michele Alves, muito bem, ali eu acho que é o Sindicato Nacional, presidente do sindicato, e ao Paulinho Atuante, nosso vice-presidente. Falo nosso porque a gente não deixa de pertencer à nossa categoria, né? Comigo... também estou acompanhada pelo secretário executivo do nosso Ministério da Saúde, o Berger Barbosa, e as minhas palavras aqui, companheiros representantes dos servidores federais e todas as autoridades, ministra Esther, é de muita valorização desse momento, por duas razões. Né? A primeira é a reabertura de todo um processo que se fortalecerá de trabalhar com as reivindicações dos servidores federais e fortalecer o Estado brasileiro. Né? Eu acho que essa é a agenda central para que a gente possa cumprir nosso papel junto com a sociedade. A segunda razão já foi mencionada aqui pelo Rudinei. Né? No Ministério da Saúde, nós temos um contingente de trabalhadoras muito grande, né? Um dos maiores entre os ministérios, e nós temos também, isso é importante dizer nesse mês da mulher, que no Sistema Único de Saúde, não estou me referindo apenas aos servidores federais, 70% de mulheres. Né? E o aprendizado
dessa negociação e o aprendizado que trago como ex-presidente da Fiocruz, onde temos uma mesa de negociação e um papel ativo, né, do sindicato, eu creio que nesse momento, para a reestruturação também do Ministério da Saúde, da mesa de negociação com as trabalhadoras e os trabalhadores do SUS, será fundamental. Então, eu tenho aqui muitas perspectivas ao estar aqui, né, da gestão do governo do presidente Lula, onde temos que estar juntos na construção dessas pautas, a valorização do dia de hoje, mas também, Esther e secretário Sérgio, acho que é um caminho de aprendizado, porque o Ministério da Saúde tem muitos desafios na área da gestão do trabalho, não só dos seus servidores e servidoras, mas do conjunto imenso, né, daqueles trabalhadores e trabalhadoras de um setor, de uma área que ainda continuará a ser uma grande área também de trabalho, de emprego, mesmo com as tecnologias, né? Uma característica do setor saúde, e eu acho que é muito importante esse aprendizado. Então, eu quero saudar a todas e todos pela boa condução, pela retomada, né, pelo retorno do diálogo produtivo em benefício da sociedade, em benefício das trabalhadoras e trabalhadores, e me colocar inteiramente à disposição para avançarmos no fortalecimento do Estado brasileiro e da pauta dos trabalhadores. Na saúde, especificamente, não só em termos de serviço federal, também lidamos desde o início da gestão com a questão do piso da enfermagem, que eu menciono aqui, reiterando o compromisso público já manifestado pelo presidente Lula e o trabalho de todos os ministérios para a melhor equação que garanta essa conquista. Enfim, falo de valorização desse momento, de celebrá-lo, mas também de um longo caminho pela frente, que passa pela questão fiscal já colocada e pelo sentimento de estarmos participando da reconstrução do país sob a liderança do presidente Lula. Muito obrigada. Neste momento, o governo federal, por meio do secretário de Gestão de Pessoas e de Relações de Trabalho, senhor Sérgio Mendonça, firma o termo de acordo, resultado das negociações ocorridas na Mesa Nacional de Negociação Permanente, concedendo o reajuste de 9% e o valor de R$ 200 no auxílio alimentação. Sentar aí, gente.
mão. Agradeço a todos pela assinatura do termo e, neste momento, convido a excelentíssima senhora ministra da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck, a assinar a portaria que registra o valor do auxílio alimentação nos termos do acordo firmado. Aí, menino. Ouviremos, então, neste momento, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar, vou quebrar o protocolo, Nízia, desculpa, mas primeiro saudar o Sérgio Mendonça, né, que foi quem conduziu de forma... como sempre, né, Sérgio, já tem uma longa experiência e realmente foi uma condução irretocável, como foi dito aqui pelos servidores, né? Então, ouvir isso dos servidores já é um reconhecimento do seu trabalho, mas eu também soube pela OIT, viu, Sérgio? Não sei se você já soube disso. Foi elogiado numa reunião da OIT o processo de condução dessa negociação. Então, parabéns. E acho que reforça, né, o que acho que foi a Elenira que falou, né, a nossa necessidade da gente fazer a regulamentação da Convenção 51 da OIT. Eu acho que é uma parceria nossa, né, do Ministério do Trabalho. Agradecer ao Chico Macena, né, agradecer ao ministro Marinho, que não pode estar aqui, mas de fato a gente já está começando essa discussão desde o início, desde a transição a gente já vem falando sobre isso. Então, realmente é algo que a gente precisa fortalecer esse ano e continuar. Acho que é um dos temas, né, em paralelo a toda a mesa de negociação, mas uma parte importante desse processo é a gente poder regulamentar a convenção da OIT. E acho que a gente já está bem inspirado nesse processo, nós já temos muitos elementos. Acho que isso vai ser um processo relativamente tranquilo de a gente conseguir um consenso sobre a maneira de regulamentar. Bom, agradecer a ministra Nízia pela presença, né, e pelas palavras. Ela realmente não pôde estar aqui, foi aquela mesa bonita de abertura. A Nízia realmente não pôde, ela ficou triste de não poder. E hoje, acho que por uma coincidência, os três ministros que estão aqui são 3 servidores públicos, né? Não sei se vocês perceberam, um servidor estadual e 2 servidores federais. Então, acho que realmente os outros não foi porque eles não puderam, porque a gente acabou chamando com uma certa pressa, né? Ao contrário daquela vez que a gente precisou adiar para que tivesse a presença de mais ministros, dessa vez a gente não quis adiar, a gente achou que era mais importante fazer a assinatura do acordo. Como vocês sabem, vão ter vários atos, né? O primeiro ato eu assinei aqui, que é a portaria, porque essa está sobre minha gestão. Os outros atos não são só sobre nossa gestão, então a gente precisava acelerar para que a gente consiga, nesse mês de abril, ter tudo aprovado para a gente poder implementar a partir de 1º de maio sem nenhuma dúvida. No caso do auxílio alimentação, como ele é pago antecipadamente, a gente também tinha que fazer antes da folha fechar, em abril, por isso tem que ser antes, inclusive. Então, com isso, o auxílio alimentação será pago a partir de 1º de maio, sem nenhuma dúvida. Então, isso está... Podem ficar tranquilo. Bom, agradecer também aqui a presença dos 2 secretários executivos, né, o Chico Macena e o Gustavo,
Em nome do Gustavo, eu queria agradecer também a ministra Simone Tebet, que já assinou ontem o PLN, como vocês sabem, precisa ser... Foi uma força-tarefa também ontem, né? Agradeço muito a ela e a sua equipe, né? Gustavo e toda a equipe da SOF também, que realmente fez uma maneira muito célere, né? Uma vez que a gente fechou o acordo, a gente já começou a fazer os atos, a equipe do Sérgio, e aí, né, agradeci o Sérgio, queria ter agradecido toda a equipe, né? Quem está aqui, Edina, Borges, a América que está numa reunião me substituindo, então ela não está aqui, eu acho, Lili, acho que não sei mais quem está aqui, toda a equipe, obviamente, da SGPIT, né, que, não sei se vocês sabem, está toda a equipe aqui, né? Então, parabéns a vocês também pela comissão, na sala de palmas da secretaria. Vocês sabem que o nome da secretaria era Secretaria de Gestão de Pessoas no governo Bolsonaro, a gente incluiu relações de trabalho ao final, a gente acha que tem que manter a gestão de pessoas porque é um tema importante, mas as relações de trabalho tem que estar no nome dessa secretaria, porque essa é uma das partes importantes, uma das tarefas mais importantes da secretaria, que na verdade tem milhões de tarefas, né? A secretaria é grande, né, Sérgio? Mas é um dos temas centrais. E agradecer as representações sindicais aqui. Elenira, né, a única mulher representante na mesa aqui de representação sindical, mas no público tem várias mulheres, a presidente da NESP aqui, acho que tem entre outras, né, e a Rivânia que falou antes, né, no caso, como a Anisa falou, é a representante do meu sindicato, né, do Professores Federais, o Sérgio Ronaldo, o Flauzino, né, acho que é um prazer estar com vocês aqui na mesa. Rodinei, não sei se eu mencionei o nome, porque eu comecei pela Elenira, não falei do Rodinei também. Acho que a gente tem aí um trabalho longo pela frente. Como vocês sabem, é uma mesa permanente de negociação, então todas as demandas que a gente continue o diálogo, isso é por natureza, né? A mesa é uma mesa permanente, né? E que discute diversos temas, né? Acho que a gente ouviu aqui já a questão de carreiras específicas, a gente está... Lembra que a gente precisa fazer agora a portaria para definir de forma permanente como funcionará a mesa. A gente fez uma mesa que foi emergencial, né, e acho que esse é o ponto que o Rudinei comentou no início, foi um acordo mais célere da história do Serviço Público Federal. Existia uma urgência, a gente sabia, né, existia uma grande injustiça do ponto de vista de outras carreiras, de outros poderes, inclusive dentro do Serviço Federal, com aumentos esse ano, e os servidores civis federais sem aumento, então a gente tinha muita celeridade nesse processo, né, a gente vai ter que agora, como vocês sabem, fazer essa aprovação de um projeto, uma alteração orçamentária. Eu já vou hoje mesmo conversar com os líderes, na semana que vem junto com a ministra Simone também, explicar a necessidade disso, que é um ajuste muito simples, sem nenhum aumento de custo, né? Como vocês sabem, a gente estava limitado ao valor que estava lá, não tem nenhuma alteração de custo do ponto de vista da administração, mas é uma alteração entre duas rubricas no anexo 5, o anexo 5 só pode ser alterado por projeto de lei. Acho que uma coisa também que nas redes sociais, nesse processo de democratização do acesso, a rede social é um dos canais importantes. Muitas pessoas perguntam, a gente tem respondido sobre isso, mas por que só R$200 do auxílio alimentação? Não sei se ficou claro para todo mundo. Acho que quem estava na mesa sabe da limitação, mas dado que a gente está sendo uma transmissão para todos os servidores públicos federais, acho que é importante esclarecer esses dois pontos, foram pontos muito questionados, né? Por que um projeto de lei? Para não precisar de projeto de lei, o aumento teria que ser inferior ao 9%. Então, ao chegar no 9%, exigia um projeto de lei porque tinha uma alteração de uma rubrica para outra que precisava ser feita dentro do anexo que trata de reajuste dos funcionários públicos, servidores públicos. E no caso do auxílio alimentação, existe uma trava na lei de diretriz orçamentária que a gente só pode reajustar com o valor da inflação acumulada desde o último aumento. Então, tinha uma trava, por isso que dá 46% de aumento, né, aos R$200. A gente sabe que ainda existe uma defasagem em relação aos demais poderes, mas já é um aumento significativo para quem está há muito tempo sem esse aumento no auxílio alimentação e que é um dinheiro que chega, principalmente para quem ganha menos, é um dinheiro que vai fazer muita diferença, a gente sabe disso. Né? Então, a gente ficou feliz de poder... Faz diferença para todo mundo, mas faz proporcionalmente mais para quem ganha menos, e a gente está muito feliz com de poder fazer isso já agora e rápido, né? Ter assinado hoje, né? A portaria deve ser publicada em breve e a gente, como eu falei para vocês, ela entra na próxima folha e já paga a partir de 1º de maio. Né? Isso também agradecer a SOF por isso, porque foi um ajuste também dentro do relatório
de avaliação de despesas enviado, que permitiu que ele já fizesse de forma mais rápida esse pagamento agora. Né? Queria, então, na verdade, só reforçar alguns pontos que já foram ditos aqui. Né? Eu acho que, primeiro, é esse diálogo democrático, né? A possibilidade da gente manter relações de trabalho saudáveis, civilizadas, né? num grau de civilidade que exige, né, o respeito pelas pessoas que estão servindo ao público. Como o ministro Márcio falou, todos nós somos servidores públicos, né? Mesmo os ministros que não são servidores públicos quando não estão no cargo, a partir do momento que estão nesse cargo, se tornam servidores públicos também, né? E temos uma missão enorme aí com a população brasileira, e a gente sabe que os servidores públicos que estão na ponta, que trabalham no dia a dia, são quem está de fato fazendo a diferença para a vida da população. Política pública não tem perna, né? Ela não anda sozinha, ela só anda pelo meio de pessoas, e as pessoas precisam ser valorizadas, e eu acho que a ideia de a gente ter uma mesa permanente de negociação, de diálogo, é um reforço da valorização que o governo faz. O presidente Lula está bem. Ontem a gente voltou junto do Rio, de fato foi uma viagem longa, e eu falei para ele que a gente assinaria o acordo hoje. Ele ficou super feliz de saber, inclusive que em algumas representações o percentual de aprovação do acordo foi muito alto, ele ficou bastante feliz com isso. Eu comentei com ele que em algumas foi mais de 90%, ele como um líder sindical, né, que não deixa de ser nunca, né, ele ficou feliz de saber isso. Acho que ele está... e saber que a gente está valorizando os servidores, eu acho que isso é uma missão muito importante dele. O Rudinei falou sobre a questão de representação sindical. Bom, se tem um governo que valoriza isso, é esse governo, né, por tudo que todo mundo sabe. Acho que sim, a gente já tem feito essa discussão sobre a pauta sindical, né, já conseguimos fazer alguns atos relativos ao retrocesso anterior, mas vamos continuar discutindo o que está ao nosso alcance, que depende de alteração legal para uma discussão importante, né, acho que isso faz parte. Bom, primeiro também a coisa, eu tinha notado aqui para não esquecer de falar sobre o hino, né, e eu concordo, foi muito bonito cantar o hino, eu não ia puxar porque eu não tenho voz para isso, mas um coro, né, quando já tiveram 2 atos no Palácio, que a ministra, 2 que eu participei, né, deve ter tido outros, que a ministra Margarete Menezes puxou sozinha o hino nacional. Eu não tenho a voz que ela tem, quem dera ter aquela voz maravilhosa e ter não só a voz, né, ser uma pessoa com uma capacidade de cantar, né, com ouvido, o que ela deve ter principalmente é um ouvido incrível, né, então, coisa que eu não tenho, mas agradecer a vocês por essa, foi mais bonito. Né, e eu acho que realmente, para terminar, a gente, de fato, lá no final de outubro, começamos a virar a página feliz da nossa história, né? Foi um período muito duro. A gente está aqui no auditório, que já é, acho que, sei lá, 4º, 5º ato que eu faço aqui, e eu sempre esqueço de mencionar isso. A ministra Simone já mencionou que esse aqui era o auditório onde se via os filmes da censura, né? Onde se via para fazer a censura. Mas, felizmente, esse auditório já há muito tempo não é isso, né? Graças a todo o movimento de luta contra a ditadura, né? E a gente pôde... E eu sei que esse auditório agora se chama Celso Furtado, não sei se vocês sabem disso. Né? Acho que de forma merecida, né? É um auditório que merece esse nome, e ele é para ser palco de momentos de páginas felizes como essa, né? Da gente poder continuar assinando, tendo páginas felizes na nossa história, uma assinatura de um acordo, como já foi dito aqui, é um acordo histórico pela retomada da negociação, né? Vamos continuar, sabemos que a pauta sindical não tem fim, se tivesse fim, né? Aí toda a discussão de representação sindical é uma pauta importante, a gente tem que, vamos continuar mantendo esse diálogo, e queria agradecer a presença realmente de todos e todas que estão aqui, né? Acho que esse auditório cheio favorece, né? Fortalece esse momento e mostra a importância desse momento, né? As falas também, todos aqui, representantes sindicais, todos que falaram, que vieram ao palco, mesmo os que não estão aqui, que vieram ao palco, acho que todos falaram da importância desse momento, e vamos continuar, né? Esse diálogo não acaba aqui, ao contrário, ele vai ser permanente e teremos outros momentos felizes como esse. Obrigada a todos.
Agradecemos a ilustre presença de todos os ministros e ministras de Estado, secretárias e secretários executivos que estiveram nessa solenidade. O governo federal, representado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, agradece a presença de todos e todas que compareceram a esta solenidade.